Seja bem-vindo ao podcast Juízo e Sabedoria. Tema de hoje: altas expectativas. O fardo invisível que rouba a felicidade. Produção: Juízo e Sabedoria. Publicação: Editora Fortes. Apresentamos inicialmente o conteúdo e interpretações. Em seguida, as reflexões sobre o tema. Vamos começar. Altas expectativas. O fardo invisível que rouba a felicidade. Vivemos em uma era marcada por discursos motivacionais que pregam: espere o melhor, nunca se contente com pouco, e você pode tudo. Redes sociais, publicidade, ambientes corporativos e até algumas pregações religiosas reforçam que, se sonharmos grande o suficiente, nada será impossível. Mas, paradoxalmente, quanto maiores nossas expectativas, maior parece ser nosso risco de frustração, ansiedade e infelicidade. Por que isso acontece? Estariam Jesus, os filósofos clássicos, psicólogos contemporâneos e sociólogos corretos ao apontarem que expectativas elevadas, em vez de impulsionarem a vida, podem sufocar nossa alegria? Este artigo explora a ideia de que altas expectativas são inimigas da felicidade, em uma análise profunda que integra sabedoria bíblica, filosofia, psicologia, sociologia e exemplos práticos da vida pessoal, profissional e espiritual. Expectativas e a raiz da insatisfação humana. No Sermão do Monte, Jesus revela o caminho inverso à lógica da expectativa ilimitada. Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Mateus 5:3. Essa bem-aventurança indica que a verdadeira felicidade nasce não de expectativas elevadas sobre si ou sobre o mundo, mas de humildade, confiança e gratidão. O filósofo estoico Epicteto ensina: não são as coisas que nos perturbam, mas nossos julgamentos sobre elas. Ou seja, não é o evento em si que gera sofrimento, mas nossas interpretações e expectativas irreais sobre ele. Este conceito é ecoado pela filosofia budista, no princípio do dukkha, segundo o qual o sofrimento humano nasce do desejo insaciável. Buda ensinou: a paz vem de dentro, não a procure fora. Jesus confirma essa sabedoria espiritual ao dizer: não andem ansiosos quanto ao que comer ou vestir, pois o Pai sabe que vocês precisam de todas essas coisas. Mateus 6, 25-32. Filosofia: entre idealizações e contentamento. Epicuro, 341 a 270 a.C., afirmava: se queres tornar alguém feliz, não acrescente a sua riqueza, mas diminua os seus desejos. Para ele, a felicidade reside no prazer moderado e na eliminação do sofrimento desnecessário. Diminuir expectativas, portanto, é mais eficaz do que acumular conquistas. Schopenhauer reforça: a felicidade é apenas a ausência de dor. E alerta que o desejo cria uma lacuna entre o que se quer e o que se tem, alimentando o sofrimento. Já Immanuel Kant via a felicidade como um conceito indefinido, incapaz de servir como princípio para a ação ética. Para ele, a vida moral deve se basear no dever racional, não em expectativas de felicidade. Friedrich Nietzsche, em Humano Demasiado Humano, escreveu: a expectativa é a raiz de todo sofrimento. Por outro lado, Nietzsche propôs o conceito do Übermensch, além do homem, incentivando a superação constante. Porém, morreu debilitado mentalmente, possivelmente exaurido pelas próprias exigências internas, ilustrando o risco de uma vida sem consciência de limites. Psicologia: o peso cognitivo das altas expectativas. Aaron T. Beck, pai da terapia cognitivo-comportamental, TCC, explica que expectativas irreais geram distorções cognitivas como supergeneralização, julgar um todo por um evento isolado, pensamento
tudo ou nada, perceber situações como sucesso absoluto ou fracasso total. Por exemplo, pais que esperam filhos perfeitos acabam intoxicando os vínculos familiares com cobranças silenciosas e decepções constantes. Viktor Frankl, psiquiatra austríaco e sobrevivente do Holocausto, afirmou: quando não podemos mais mudar uma situação, somos desafiados a mudar a nós mesmos. Ele mostrou que criar expectativas irreais gera frustração existencial, enquanto substituir expectativas pela busca de sentido produz satisfação duradoura. Na psicologia positiva, Martin Seligman descobriu que felicidade sustentável está ligada a 3 dimensões: prazeres da vida, engajamento, flow, significado, propósito maior. Expectativas irreais focam no prazer imediato e ignoram engajamento e propósito, o que reduz a felicidade. Daniel Kahneman, Prêmio Nobel de Economia, demonstrou que expectativas criam vieses cognitivos como o viés do contraste. Avaliamos negativamente algo bom se esperávamos algo ainda melhor. Por exemplo, um aumento salarial de 20% pode ser frustrante se esperávamos 30%. Sociologia contemporânea. O sistema que reforça expectativas inalcançáveis. Zygmunt Bauman definiu nossa época como modernidade líquida, caracterizada por relações, carreiras e projetos efêmeros. Em Vida Líquida, afirma: vivemos tempos de amores líquidos, carreiras líquidas, amizades líquidas. Tudo se dissolve, mas nossas expectativas permanecem sólidas. Esse descompasso gera a angústia da insuficiência, sensação de que nunca somos bons ou completos o bastante. Redes sociais amplificam essa angústia ao exporem vidas idealizadas, criando um ciclo de comparação e infelicidade. Pesquisas acadêmicas, expectativas e felicidade. Estudo da University College London, 2006, concluiu que a felicidade está mais relacionada a resultados que superam expectativas do que aos resultados absolutos. Por exemplo, quem espera uma promoção e a recebe sente-se feliz. Mas quem esperava um cargo mais alto terá felicidade menor do que quem não esperava nada e recebeu a mesma promoção. Em The Paradox of Choice, Barry Schwartz demonstra que muitas opções e expectativas elevadas geram paralisia decisória, arrependimento e redução da satisfação. Ele recomenda simplificar escolhas e ajustar expectativas à realidade para maior bem-estar. Exemplos práticos do cotidiano. Relacionamentos. Expectativas irreais sobre parceiros são causas frequentes de conflitos. O amor maduro reconhece diferenças e limitações, substituindo exigências por acolhimento. Carreira. Expectativas desproporcionais em relação à ascensão rápida ou reconhecimento imediato geram frustração crônica, desmotivação e burnout. Vida espiritual. Quem espera que Deus atenda a todos os pedidos, exatamente como quer, tende a perder a fé quando os resultados não vêm. A verdadeira fé inclui confiança, paciência e gratidão pelo presente. Sociedade de consumo. Publicidade cria expectativas irreais de sucesso financeiro, beleza e estilo de vida, gerando ansiedade, dívidas e baixa autoestima quando a realidade não corresponde ao ideal. Expectativas realistas, o caminho da sabedoria prática. Destacamos a seguir fatores relevantes para lidar com as expectativas na vida pessoal e profissional que contribuem para uma vida de paz e tranquilidade. São eles: primeiro, ajustar expectativas à realidade. O filósofo Epicuro, em sua busca pela felicidade através da moderação, ensinava que a chave não está em satisfazer todos os desejos, mas em reduzir nossos desejos ao que é realmente necessário.
Ajustar expectativas à realidade significa substituir idealizações fantasiosas por perspectivas fundamentadas em dados, evidências e experiência. Por exemplo, no ambiente profissional, em vez de esperar uma promoção em 3 meses após assumir um novo cargo, analise a média de tempo para promoções na sua empresa, o feedback recebido e o mercado. Esse ajuste reduz a frustração e aumenta a paz interior, pois cria alinhamento entre desejo e possibilidade real. No campo pessoal, ajustar expectativas significa compreender que nem todos os amigos ou familiares terão a capacidade de oferecer apoio emocional pleno sempre. Assim, aprendemos a não exigir do outro aquilo que só Deus ou um propósito maior podem preencher. Segundo, cultivar a gratidão. Martin Seligman, fundador da psicologia positiva, demonstrou em suas pesquisas que pessoas que escrevem 3 coisas pelas quais são gratas todos os dias apresentam aumento significativo em bem-estar subjetivo, redução de sintomas depressivos e maior satisfação com a vida. A gratidão desloca o foco mental daquilo que falta para aquilo que já existe e é valioso. Ao agradecer diariamente por coisas simples, como saúde, alimento, um amigo próximo ou a oportunidade de aprender algo novo, criamos neuroassociações positivas que reconfiguram nossos padrões emocionais, substituindo a ansiedade gerada por expectativas irreais por paz e contentamento. No contexto espiritual, gratidão é um ato de reconhecimento de Deus como fonte de tudo, reforçando humildade e confiança. Terceiro, desenvolver contentamento espiritual. O apóstolo Paulo, em Filipenses 4:11, afirma: "Aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância." Ele revela que o contentamento não é um dom instantâneo, mas um aprendizado espiritual. Essa adaptação inclui aceitar o que não pode ser mudado e confiar que, mesmo em dificuldades, há propósito. Na prática, desenvolver contentamento espiritual envolve meditação diária na palavra, reforçando confiança em Deus. Oração não apenas de súplica, mas de entrega e aceitação. Reflexão sobre experiências passadas, reconhecendo que o que parecia perda trouxe crescimento futuro. Esse contentamento liberta do peso de expectativas sobre como as coisas deveriam ser e abre espaço para ver como elas são, como parte do plano maior de Deus. Quarto, valorizar o processo, não apenas o resultado. Aristóteles, em sua Ética Nicômaco, defendeu que a felicidade, eudaimonia, está na prática virtuosa, ou seja, na atividade da alma segundo a razão. Ele argumentava que a realização está no próprio processo de viver com virtude, coragem, generosidade, justiça e temperança. Na vida prática, valorizar o processo significa: no trabalho, focar no aprendizado e crescimento gerado pelas tarefas, não apenas no salário ou promoção. Nos estudos, encontrar satisfação em cada etapa de conhecimento, não apenas na nota final ou diploma. No cuidado espiritual, perceber que orar, meditar e servir são fins em si mesmos, e não apenas meios para alcançar bênçãos. Essa mudança de foco reduz a ansiedade por resultados imediatos e cria uma vida de significado contínuo. Quinto, buscar sentido em vez de prazer imediato. Viktor Frankl, psiquiatra e sobrevivente de campos de concentração nazistas, escreveu em Busca de Sentido que o maior desejo humano não é o prazer, como Freud acreditava, nem o poder, como Nietzsche ensinava, mas um sentido maior para viver. Frankl observou que, mesmo em condições extremas, aqueles que encontravam propósito, seja um filho para criar, um projeto a concluir ou a própria fé, conseguiam suportar sofrimentos impensáveis. Na prática, buscar sentido significa perguntar-se: como posso servir ao outro com meus dons hoje? Ver o trabalho não apenas como meio de renda, mas como oportunidade de contribuição.
Perceber que pequenas ações diárias podem ter valor eterno se feitas com amor, compaixão e excelência. Substituir o foco em prazeres imediatos por sentido maior cria satisfação profunda e duradoura. Sexto, teologia da graça versus meritocracia. Vivemos em uma cultura que valoriza a meritocracia absoluta, ensinando que você é aquilo que conquista. No entanto, o Evangelho ensina a graça, como escreveu Paulo. Pois vocês são salvos pela graça mediante a fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Efésios 2, 8 e 9. Aplicado à vida prática, o conceito de graça ensina que nem tudo está sob nosso controle e que nossa identidade e valor não dependem de resultados ou desempenho, mas de quem somos em Deus. Quando internalizamos a graça, temos os seguintes reflexos positivos. Trabalhamos com excelência, mas sem ansiedade. Amamos sem exigir retorno. Buscamos crescer, mas aceitamos que algumas sementes frutificarão apenas no tempo certo ou talvez nunca, e isso não diminui nosso valor. Essa consciência liberta do peso de expectativas opressoras e cria espaço para uma vida de gratidão, paz e propósito verdadeiro. Conclusão. A frase "altas expectativas são inimigas da felicidade" não é um convite ao conformismo, mas à sabedoria realista, humildade e gratidão. Sonhos são essenciais, mas precisam caminhar ao lado de aceitação, propósito e confiança em Deus. Como disse Jesus, portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Mateus 6,34. Cultivar o presente, sem abandonar a esperança, mas sem aprisionar-se a ela, é a arte de viver feliz. Entre expectativas que frustram e realidades que nos surpreendem, encontrar o equilíbrio é viver com sabedoria, simplicidade e contentamento genuíno. Reflexão final. Quais expectativas têm roubado sua paz hoje? E se você as substituísse por confiança, gratidão e propósito, como isso transformaria seu modo de viver, trabalhar e amar? Agora vamos ouvir as reflexões sobre o conteúdo apresentado. Olá! Hoje vamos mergulhar numa questão que, mexe com todo mundo, né? Por um lado, a cultura diz, mire alto, espere o melhor. Você pode tudo. Mas, por outro lado, tem uma galera aí, desde filósofos antigos até pesquisas atuais, falando que talvez essas expectativas tão altas atrapalhem a nossa felicidade. Exato. Um paradoxo, né? Total. Então a ideia aqui é investigar isso, sabe? Vamos usar um pouco de filosofia, psicologia, até ensinamentos espirituais e olhar para a sociedade, com base no material que a gente estudou. Certo, para entender melhor essa gangorra entre o que a gente espera e como a gente se sente, né? Isso. E começando pelas raízes, assim. Tem essa ideia antiga de que a felicidade talvez não esteja em querer sempre mais. Tipo, mais em aceitar? Tipo isso. Na Bíblia, por exemplo, tem aquela frase, bem-aventurados os pobres em espírito. Não é sobre dinheiro, né? Mas talvez sobre humildade, sobre reconhecer que a gente não controla tudo. Faz sentido. Uma quebra daquela autossuficiência baseada só no que a gente quer alcançar. Exato. E os estoicos? Epicteto dizia algo como: o problema não são as coisas, mas o nosso julgamento sobre elas, a nossa expectativa. Sim, a lente que a gente usa para ver o mundo, né? Epicuro também ia nessa linha, de diminuir os desejos para ser feliz, em vez de só correr atrás de mais coisa. Incrível como isso conecta com outras tradições, né? Totalmente. O budismo fala do dukkha, o sofrimento que nasce justamente desse desejo que não acaba nunca, dessa nossa briga com a impermanência das coisas. E aí tem Schopenhauer, que era mais denso, né? Para ele, a felicidade era quase só a ausência de dor, e o desejo era a fonte dessa dor constante. E Nietzsche, que é sempre uma figura complexa. Sim.
Ele inspira com a ideia do super-homem, de se superar, mas ele mesmo escreveu que a expectativa é a raiz de todo o sofrimento. Talvez ele visse que essa busca sem fim, se a gente não calibrar, leva a uma frustração gigante, sabe? Entendi. Uma tensão interna ali. Isso aparece muito na psicologia também, né? Com certeza. A terapia cognitivo-comportamental, a TCC, ela basicamente ajuda a gente a ajustar esses pensamentos meio tortos. O Aaron Beck, que criou a TCC, ele mostrou como expectativa irreal gera distorção. Tipo o quê, por exemplo? Esperar que os filhos sejam perfeitos, ou que a gente mesmo nunca erre. Aquele pensamento tudo ou nada, sabe? Ou é 100% ou é zero. Sei, super comum. Isso gera uma ansiedade. Demais. E aí entra o Viktor Frankl, que passou por situações extremas, né? Ele traz uma luz. Quando a gente não pode mudar a situação lá fora, o jeito é mudar aqui dentro. Achar um sentido, mesmo que as coisas não saiam como a gente esperava. Isso é muito poderoso. E complementa bem o que Daniel Kahneman fala sobre vieses. Lembra? Do viés do contraste? Me refresca a memória. Imagina que você espera um aumento de 30%, mas recebe só 20%. Objetivamente é bom, né? Mas a sensação pode ser de decepção, porque a realidade ficou abaixo da expectativa que você criou. Nossa, total. A gente compara com o que imaginou, não com o que tinha antes. Exato. E isso tudo acontece num contexto social, né? O Zygmunt Bauman chamou nossa era de modernidade líquida. Tudo meio instável, mas a gente continua com expectativas super sólidas. E aí dá aquele choque, né? Dá. Ele falava da angústia da insuficiência. Aquela sensação de nunca dar conta, que as redes sociais amplificam muito, né? Todo mundo parece perfeito lá. Verdade. E tem também o paradoxo da escolha, do Barry Schwartz. Sim, muitas opções, muitas expectativas e, no fim, menos satisfação. Irônico, né? Muito. Ok. Então, se o excesso de expectativa atrapalha, qual o caminho? Como achar um equilíbrio? Boa pergunta. As fontes que a gente viu sugerem algumas coisas. Uma que me pareceu bem prática é ajustar a expectativa à realidade. Olhar para os fatos, para a experiência, sabe? Não só fantasiar. Sim, ter os pés um pouco mais no chão. E outra coisa fundamental, gratidão. Isso sempre volta, né? E funciona. Pesquisas como as do Seligman, da psicologia positiva, mostram isso. Mudar o foco do que falta para o que a gente já tem. Isso comprovadamente melhora o bem-estar. Coisas simples, tipo anotar 3 coisas boas do dia. É um treino mental, né? Exato. E além da gratidão, valorizar o processo, a jornada, não só o resultado final lá na frente. Aristóteles falava da eudaimonia, que não é só prazer, é uma felicidade que vem de viver com um propósito, de fazer o seu melhor no caminho. Isso conecta com o Frankl, de novo, a busca de sentido. Sim, e tem um contraponto interessante na teologia cristã, por exemplo. Aquela ideia da graça, tipo em Efésios, que diz que nosso valor não vem do nosso desempenho. Numa cultura que cobra tanto mérito, tanta performance, pensar que você tem valor independente disso pode ser libertador, sabe? Tira um peso. Faz todo sentido. Então, pra gente ir amarrando, não é pra parar de sonhar, né? Não, claro que não. Mas é pra calibrar esses sonhos, misturar com realismo, aceitação do que a gente não controla, gratidão pelo agora e um foco no porquê a gente está fazendo as coisas. Exatamente. Expectativa sem essa sintonia fina pode roubar nossa paz. Me lembra até aquele conselho de Jesus. Basta a cada dia o seu próprio mal. Focar no hoje, com sabedoria, sem tanta ansiedade pelo que nem chegou. Perfeito. E fica a reflexão, né? Quais expectativas, talvez aquelas escondidinhas, estão tirando a nossa paz agora? E se a gente tentasse trocar um pouco delas por mais confiança no processo, mais gratidão e mais busca por sentido, como isso mudaria nosso jeito de viver, de trabalhar, de amar? Uma boa pergunta para a gente levar daqui. Gostou deste conteúdo? Então curta, compartilhe e se inscreva no canal. Isso nos ajuda a continuar produzindo conteúdos que transformam vidas. Muito obrigado!